Você já teve a sensação de estar dando tudo de si e mesmo assim não ver resultado? Você trabalha, você se esforça, você ora, você tenta ser um homem melhor, mas parece que nada muda. Então surge uma pergunta perigosa: será que vale a pena continuar? Talvez o problema não seja a quantidade do seu esforço. Talvez seja o lugar onde você está plantando. E Jesus contou uma parábola justamente sobre isso. Em Mateus 13, Jesus começa a ensinar através da famosa parábola do semeador. À primeira vista, parece apenas uma história sobre a agricultura, mas na verdade ela revela uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas vivem cansadas, frustradas e sem frutos. Porque o que mais cansa não é trabalhar, o que cansa é trabalhar sem resultado. E talvez hoje Deus queira mostrar que o problema não está na semente, nem no semeador, mas no solo. Jesus diz: um semeador saiu a semear. A mesma semente caiu em 4 tipos de terreno: à beira do caminho, no solo pedregoso, entre espinhos, em boa terra. Perceba algo importante: o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o que muda é o terreno. Mais tarde, Jesus explica que a semente representa a palavra de Deus. Ou seja, o problema nunca foi a palavra, o problema sempre foi como cada coração a recebe. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Muita gente culpa Deus, culpa a igreja, culpa as circunstâncias, mas raramente pergunta: como está o meu coração? Porque uma boa semente jamais produzirá fruto em um solo endurecido. E aqui existe uma aplicação muito prática. Você pode ouvir sermões todos os domingos, ler livros, consumir conteúdos cristãos, assistir dezenas de vídeos e ainda assim continuar exatamente igual. Não por falta de conhecimento, mas porque a palavra não encontrou espaço para criar raízes. Conhecimento sem obediência nunca produz transformação. Existe uma frase que ouvimos com frequência: quanto maior a pressão, mais perto do seu milagre. Ela pode soar bonita, mas precisamos entendê-la à luz da Bíblia. A Bíblia nunca promete que toda pressão será seguida por um milagre imediato. O que ela mostra é que Deus frequentemente usa a pressão para formar homens maduros. O agricultor, por exemplo, ele não colhe no dia que ele planta. Existe um tempo invisível, enquanto ninguém vê, enquanto parece que nada está acontecendo, e é justamente nesse período que as raízes estão crescendo. E o mesmo acontece conosco. Às vezes você está lutando para permanecer fiel, continua trabalhando, continua servindo a sua família, continua orando, e parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele continua trabalhando onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. Tiago diz que a provação produz perseverança e a perseverança forma maturidade. Deus não está apenas interessado em mudar suas circunstâncias, Ele está formando seu caráter, porque um homem sem caráter não consegue sustentar as bênçãos que pede. Jesus diz que a boa terra produz 30, 60, 100 por 1. Mas existe algo interessante. Antes de aparecer o fruto visível, aconteceu um longo processo invisível. Vivemos numa geração apaixonada por resultados rápidos. Queremos crescimento imediato, resposta imediata, mudança imediata. Mas Deus, Ele trabalha de outra forma. Primeiro Ele trabalha dentro, depois Ele muda o exterior. E é exatamente aqui que muitos homens desistem. Eles confundem a ausência de resultado imediato com a ausência da ação de Deus. Mas nem todo o crescimento pode ser visto. Assim como uma árvore passa muito tempo fortalecendo as suas raízes antes de crescer para cima, Deus, Ele faz o mesmo conosco. A disciplina que você pratica hoje, o pecado que você decidiu abandonar, a oração que ninguém vê, a fidelidade no trabalho, o cuidado com a esposa, a paciência com seus filhos, tudo isso pode parecer pequeno, mas Deus nunca desperdiça obediência.
E existe outra frase muito conhecida, que é: quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Se entendermos isso apenas como receber dinheiro ou prosperidade, estaremos distorcendo o Evangelho. Mas existe um princípio profundamente bíblico. Quem entrega sua vida a Cristo recebe uma nova vida. Quem entrega seu orgulho recebe humildade. Quem entrega seu pecado recebe perdão. Quem entrega seu controle recebe paz. Jesus disse que quem perde sua vida por causa dele a encontrará. Esse é o paradoxo do reino. No reino de Deus, perder pode significar ganhar. Servir é maior que dominar. Humilhar-se vem antes da exaltação. Morrer para si mesmo produz verdadeira vida. Quanto mais entregamos nosso coração a Cristo, mais espaço damos para que o Espírito Santo produza fruto em nós. E o maior milagre nunca foi apenas uma mudança de circunstâncias. O maior milagre é Deus transformar um pecador em alguém parecido com Jesus. Então, olhe para a sua própria vida. Como está o solo do seu coração? Do casamento? Você está apenas esperando mudanças na outra pessoa? Ou Deus está querendo mudar você primeiro? E no trabalho? Você apenas espera pelo salário ou entende que seu trabalho é uma forma de glorificar a Deus? Na liderança da sua casa, seus filhos estão aprendendo sobre Cristo apenas pelo que você fala? Ou principalmente pelo que você vive? Na sua mente, você alimenta mais ansiedade ou a palavra de Deus? E na sua vida espiritual, você quer colher frutos sem permitir que Deus transforme o solo? Homens fortes não são aqueles que nunca enfrentam pressão, são aqueles que permanecem fiéis enquanto Deus trabalha em silêncio. A parábola do semeador não é apenas sobre a agricultura, é sobre o coração humano. A palavra continua sendo lançada todos os dias. A pergunta nunca foi se Deus está falando. A pergunta é: que tipo de solo você decidiu ser? Porque conhecer a verdade não muda ninguém. Ouvir sermões não muda ninguém. Assistir vídeos cristãos não muda ninguém. O que transforma uma vida é receber a palavra, obedecê-la e permitir que Cristo molde seu coração. É assim que o fruto aparece. Não de um dia para o outro, mas de forma constante, silenciosa, profunda e duradoura. Hoje eu quero deixar apenas 3 perguntas. Seu coração está endurecido, distraído ou pronto para receber a palavra de Deus? Você tem desistido porque ainda não viu resultados? Ou continua confiando que Deus trabalha até quando você não consegue enxergar? E por fim, se Cristo examinasse o solo do seu coração hoje, ele encontraria um terreno pronto para produzir frutos para a glória de Deus?